Glória a Deus, aleluias. Graça e a paz do Senhor, amados e amadas irmãs. Estava aqui meditando agora, o Espírito Santo de Deus ministrando algo no meu coração. O Senhor estava ministrando no meu coração sobre espinho na carne, né? Muitas vezes, irmãos, a gente passa pela prova, muitas vezes a gente leva um tempo, né? E parece que esse tempo não vai acabar nunca, né? Parece que a prova que a gente está passando, ela não vai passar nunca e a gente murmura e a gente reclama com Deus, até quando? Até quando que eu vou ficar nessa prova? Mas eu glorifico a Deus, que Deus ele é lindo demais, ele é sábio demais. E muitas vezes as provações, as lutas que passamos, as pedradas, as perseguições, né, por parte de pessoas, né, está servindo na verdade de degrau para nós, né? Hoje eu glorifico a Deus por tudo que eu passei na minha vida. Se eu não tivesse passado as provações que eu passei, as lutas que eu passei, talvez hoje eu não estaria na presença do Senhor, eu não teria crescido na graça e no conhecimento. Hoje eu glorifico a Deus, né? Se outrora no passado eu senti raiva de alguém, eu senti até ódio de alguém, né? Por esse alguém me fazer sofrer, por esse alguém me machucar, me magoar tanto. Hoje eu glorifico a Deus porque foi através dessa pessoa sendo espinho na minha carne que me levou aos pés do Senhor, que me levou eu ir para o joelho, eu ir orar, eu ir buscar. Muitas vezes a prova demora a passar porque é o Senhor querendo ver nós nos achegarmos ao Senhor, né? Existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas nas nossas vidas e muitas vezes, né, a gente está na prova, a gente está na luta e a gente fica só murmurando, né? A gente fica murmurando, a gente fica reclamando, se fazendo de vítima, perguntando ao Senhor até quando, até quando, até quando que eu não estou aguentando, né? Já não aguento mais, eu vou desistir, eu vou chutar o balde. Né, que a gente fala assim, eu vou chutar o balde, né, por que que eu tô passando por isso? E eu tenho aprendido do Senhor que quando Deus quer usar um servo e uma serva dele para uma grande obra, esse servo e essa serva vai passar coisas surreais, coisas as quais, quando a gente está passando, a gente fala para as pessoas que estão em volta, ninguém entende. A gente, às vezes as pessoas pensam até que a gente está enlouquecendo, porque a gente passa por situações, a gente sonha coisas surreais, a gente tem visões de coisas surreais, e quando nós comentamos com pessoas que estão ao nosso redor, essas pessoas falam, fulano não está bem da cabeça não. Isso não é normal não, o que está acontecendo com fulano não é normal. E eu falo para vocês que nesse tempo da minha caminhada na presença do Senhor, eu já passei por muitas coisas, muitas, irmãos, muitas coisas, que eu sei que muitos até duvidam. Eu já falei de situações em alguns vídeos aqui no meu canal, né, de coisas que eu já vivenciei, de manifestações demoníacas pelas quais eu já me deparei e coisas que eu ainda nem contei aqui por vocês, né, aqui nos meus vídeos. Mas eu passei, eu passei, irmãos, coisas terríveis. Eu já passei por coisas terríveis, né? Dentro do meu lar, manifestações, situações assim absurdas que contando ninguém acredita. Eu lembro que quando eu me separei do pai dos meus filhos, que eu vivia só com os meus filhos, começou a ter muita manifestação dentro da minha casa. Eu orava com os meus filhos, colocava eles para dormir e em certa hora da noite eles acordavam gritando, gritando, falavam que tinha um cachorro pitbull dentro do quarto deles, que era um cachorro preto, que o cachorro estava querendo avançar neles, e eu entrava no quarto e eu não via nada. E eu orava,
eu estendia a mão, eu repreendia e eu ficava dentro do quarto dos meus filhos orando, orando até eles pegar no sono novamente. E acontecia muito também de eu não conseguia dormir, principalmente os primeiros meses que o pai dos meus filhos saiu de casa, eu não conseguia dormir. E então eu ficava muito acordada. Eu sentava na sala e começava a assistir televisão. E eu assistia sempre as programações da Universal, da Igreja Universal. Né? Eu sou assembleiana, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, mas era a programação que passava de madrugada, a programação evangélica que passava de madrugada. Então eu ligava ali, era o tal do Fala que eu te escuto, e eu ficava ali, né, assentada no meu sofá assistindo ali, às vezes até chorando, e de repente, sempre, toda madrugada, chegava algo e se assentava no sofá da minha casa. Eu tinha um sofá de 3 lugares e um sofá de 2 lugares. E chegava algo e se sentava nesse sofá. E era algo que fazia, eu não via, mas se sentava, se ajeitava o couro do sofá, mexia todinho o couro do sofá e parecia que era alguém muito gordo. Era alguém com peso elevado, assim. Que eu sentia os barulhos no sofá direitinho, se ajeitando no sofá. Né? E aquilo, quando engraçado que aquilo não arrepiava meu corpo, eu não sentia medo, eu só desligava a televisão no momento que isso acontecia, todas as madrugadas isso acontecia, e eu desligava a televisão, e aí eu ia para o meu quarto e recostava na cama, não deitava, eu ficava recostada, e aí eu começava a orar, e ficava ali recostada até o dia clarear, porque em outro vídeo eu já falei que eu tinha medo do pai dos meus filhos invadir a casa e tentar me matar. Enfim, aí eu ficava ali, né? E quando eu conheci meu marido, que eu me casei, eu falei com ele, eu preciso de te contar, acontece algo que tá... Falei, desde que o pai dos meus filhos saiu de casa, tem algo acontecendo aqui em casa, né, nas madrugadas. Ele, é mesmo, tal? Aí eu fui e contei pra ele. Não sei se ele acreditou, se não acreditou, mas eu contei. Aliás, né, muitas pessoas não acreditam nas coisas que eu falo, ou não acreditam nas visões que Deus me dá, e quando acontece as pessoas ficam chocadas. Essa semana, 2 semanas atrás, o Senhor me mostrou um caixão aqui na casa de uma vizinha minha aqui na rua. Aí eu cheguei, eu perguntei, você tá tudo bem com você? Tá ótimo. Aí eu falei assim, não, eu só tô perguntando porque Deus me mostrou um caixão, um velório aí na sua garagem, um caixão assim, como se fosse todo de mogno e tal. Não, aqui tá tudo bem, graças a Deus. E agora, passado 2 dias atrás, ela teve dentro do meu salão e falou que o pai dela faleceu. Então era o caixão que o Senhor estava me mostrando, era o velório do pai dela. Mas enfim, só para descontrair aqui um pouquinho. E aí eu me caso e eu falei com meu esposo, eu falei assim, ó, tem algo que chega de madrugada e se assenta no sofá de 2 lugares. Falei, é algo muito gordo, ele se ajeita ali. E aí meu esposo falou assim, é mesmo? Eu falei assim, é. Falei, eu oro e eu não sei o que é isso. Falei, é algo estranho que acontece. Aí contei pro meu esposo e ele ficou assim e tal. Aí teve um sábado, de manhã, eu saía para ir pro salão, pegava meus filhos, colocava no carro e ia, e meu esposo ficava dormindo, porque ele não trabalhava no sábado. E... Ai, Deus Pai Todo-Poderoso. E eu fui pro salão, levei os meninos comigo, né? O mais novinho tinha 5 aninhos, o mais velho tinha 9, coloquei no carro e fui pro salão trabalhar. Quando deu por volta de umas 10 horas da manhã, meu esposo chegou lá no salão desesperado, todo assustado. Eu falei, o que foi, meu bem? Ele, meu bem, tem alguma coisa naquela casa. Eu falei assim, o que foi? A casa era novinha, tinha construído ela do zero. É, tinha assim, eu comprei o terreno, tinha um barraco, um chalezinho de madeira em cima. Não era barraco, não, era um chalezinho bonitinho. E aí meu ex-marido na época falou, não quero morar em barraco, vamos desmanchar, desmanchamos, começando da fundação, do zero, com sapato e tudo.
fizemos a casa toda de alvenaria, né? Inclusive, antes de eu me casar com meu atual marido, quando começou esse algo acontecer, desse algo chegar e se sentar no sofá, eu procurei a mulher que me vendeu o terreno e perguntei para ela. Falei assim, aconteceu alguma coisa ali, naquele chalé de madeira? Quando eu falei assim, porque quando ela me vendeu, tinha um casal morando no chalé, ela me pediu para me dar 45 dias para esse casal desocupar, para gente, né, ou entrar para morar ou desmanchar. Aí ela falou assim, não, na verdade são 2 caixões dali. Meu irmão, ele se matou enforcado, que ele era usuário de crack e ele achou que ele estava decepcionando muito a minha mãe. Ele se matou enforcado dentro do quarto dele, que o chalézinho de madeira tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, copa. E aí ela falou comigo, ela falou, meu irmão se matou enforcado. E aí, passados uns 3 meses depois que meu irmão tinha se matado enforcado, minha mãe caiu em depressão porque meu irmão se matou e morreu. Então saiu dali 2 caixões, né? Mas nós, servos do Senhor, nós sabemos que a palavra de Deus diz que os mortos de nada sabem. Então, apesar dela ter falado comigo que daquele imóvel que existia saíram 2 caixões, mas aquele imóvel foi desmanchado e foi construído da fundação, né? E eu ali sempre assim, sempre orando ali dentro da casa. Antes de mudar, eu ungia a casa todinha com azeite. Quando a casa ficou prontinha, novinha, eu ungia a casa todinha e orava, né? Sempre em oração, mas aconteceu essas coisas, né? E então assim, e aí eu lembro que meu esposo chegou no salão todo desesperado, meu atual esposo, né? Lembrando também que o meu ex-marido, ele falava sempre assim comigo, eu não gosto de ficar dentro de casa quando você não tá lá. E eu falava assim, por quê? Ele falava, tem alguma coisa tenta me enforcar quando eu tô deitado no sofá. Porque às vezes ele chegava do serviço e eu tava pro salão. E aí ele deitava assim, chegava por volta de 1 hora da tarde, que ele era motorista de ônibus, ele chegava por volta de 1 hora da tarde e ele se jogava no sofá para dormir um sono da tarde. E ele já tinha falado comigo que não gostava de ficar sozinho dentro da casa porque ele sentia que algo tentava enforcar ele dentro da casa, quando ele estava deitado no sofá. E agora eu casada com meu atual esposo, eu falei, o que que aconteceu? Ele chegou desesperado lá no salão, meu Deus, tem alguma coisa. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu estava na cama deitado, depois que você saiu. Aí eu comecei a ouvir uma movimentação na sala. Movimentação para lá e para cá, como se estivesse andando dentro da sala. Aí eu te chamei, eu pensei que você tinha esquecido alguma coisa e tinha voltado para poder buscar, né? Aí ele falou, eu te chamei, eu falei assim, nega, você esqueceu alguma coisa? O que foi? Ele, e aí você não respondeu, eu levantei da cama e eu vi que que não era você que estava ali, a movimentação que estava na sala não tinha nada a ver com você, entendeu? Então, gente, são muitas situações pelas quais eu já passei. Eu quero dizer para vocês, e aí, né, lógico que a gente fez uma campanha de oração dentro da casa de 7 quintas-feiras e fizemos, e foi. Deus usou um pastor e falou que tinha algo realmente ali, que era para a gente fazer uma campanha, e a gente fez essa campanha e graças a Deus o mal dissipou, as trevas foi dissipado. Foi através de uma, segundo Deus usou o pastor, que foi através de uma visita que eu recebi um mal, essa pessoa pertencente, né, à espiritualidade, e essa pessoa visitou minha casa e o mal que acompanhou ela ficou ali dentro da minha casa e era isso que estava acontecendo, né, essas manifestações dentro da minha casa por causa de uma visita que eu tinha recebido, né. Mas enfim, né, quando eu vejo homens e mulheres de Deus sendo usados de verdade, não é fazendo marmota, não. Não é homens e mulheres de Deus com papagaiada, não, fingindo que está sendo usado, fingindo que está falando em línguas estranhas, porque o servo
o servo de verdade, o crente ligado com Deus, ele sabe quando é Deus de verdade, quando é Deus que está falando, quando é Deus que está usando. Eu vou dizer para vocês que hoje pode se contar nos dedos das mãos quem verdadeiramente está sendo usado pelo Senhor na mídia, quem é vaso de honra de Deus, desses líderes religiosos que a gente está vendo aí, de missionárias, né? Eu falo para vocês, tá? De tudo que eu tenho visto aí, eu posso dizer que eu consigo detectar 3. Desses 3, 2 mulheres de Deus e 1 homem de Deus. Que estão aí na mídia, que estão aí no YouTube, gravando vídeos. Dessa montoeira toda que está aí, eu consigo detectar 2. 2 irmãs. 2 e 1 homem de Deus. Né? Que a gente vê que verdadeiramente não é meninice, verdadeiramente não é falsidade, não é loucura, né? Porque eu vou falar para vocês, o vaso de honra não é forjado de uma hora para outra, não. Vaso de honra passa no moinho. Vaso de honra passa pelo funil para ser um homem ou uma mulher de Deus usado no profundo, para ser um homem ou uma mulher de Deus com dons de visão, com dons de revelação, já passou por muita coisa, já foi afrontado pelo inimigo face a face, já foi humilhado, já viu a morte frente a frente, assim, ó, várias vezes, entendeu? Às vezes, quando as pessoas duvidam de mim, duvidam das visões que eu tive, igual o vídeo que eu gravei dizendo que o Senhor me mostrou quem é o anticristo, duvidaram de mim, zombaram de mim. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Porque eu sei o que eu passei até eu ver o que eu vi. Eu sei pela aflição que eu nunca tinha passado na minha vida. Sobrenatural, surreal. Eu vi o inimigo face a face, na minha frente. De praticamente meu corpo quase levitar do chão. É algo surreal. Até Deus me mostrar o que Deus me mostrou. E o que Deus me mostrou é muito real. E que vai se revelar. E a humanidade vai ver, vai saber. Vai saber. Vai saber. Para mim estar aqui hoje, com 45 anos, eu já passei muita coisa. Muita coisa. Eu já tive revólver apontado na minha cara. Eu já tomei tapa na cara. Eu já tive faca para mim. Eu já gemi, eu já chorei, eu já estive só. Solidão. Solidão sem... Eu falo solidão não da presença de Deus, mas sem a presença de pessoas que era para me abraçar, estar junto comigo e me virar as costas. Familiares. Aqueles que eram mais para me acolher. Foram os que me jogou na cova dos leões quando eu mais precisava. Mas pela misericórdia de Deus, porque quando Deus tem plano na vida de um homem e de uma mulher, a gente pode passar o que passar. Mas Deus nos carrega no colo. E quando o inimigo acha que vai ceifar a nossa vida, Deus fala, não toca. Não toca. Porque se você tocar, não vai dar bom para você. Certa feita, estava participando de um ministério, de uma igreja, e a filha da pastora resolveu casar. E me convidou.
para ser madrinha, eu e meu esposo. E eu aceitei ser madrinha de casamento dessa jovem. A mãe dela não aceitava o casamento de jeito nenhum, mas mesmo assim, o casamento foi dentro da igreja da mãe dela. Vários casais de padrinhos e madrinha. Foi o primeiro casamento que eu fui madrinha. O casamento não durou 3 meses. Essa jovem se separou. Então ela começou a vir na minha casa. Vinha na minha casa todo dia, pedia oração no horário de almoço, ela saía do serviço dela, vinha na minha casa. E todas as vezes que eu orava por ela, o inimigo se manifestava nela. Se manifestava, eu expulsava. Até que um dia a mãe dela me ligou revoltada comigo. Você deixa a minha filha em paz, quem é a mãe dela sou eu. Quem tem que cuidar dela sou eu. Por que você está orando pela minha filha, dando conselhos? Falei, amada irmã pastora, a palavra de Deus diz que nós temos que suportar os fracos na fé. A sua filha sai do serviço, ela tem vindo aqui na minha casa me pedir oração, porque segundo ela, se Deus não trazer o rapaz de volta, ela vai se matar, ela vai se jogar na frente de carro e vai se matar. Aí, mas eu não quero que você fique orando por ela não, deixa que eu me viro. Eu falei assim, irmã, a sua filha está falando de se matar. Todas as vezes que ela fala de se matar, o inimigo se manifesta nela, ela cai aqui no chão da minha casa e eu expulso. O inimigo dá gargalhada na boca dela, ele fala que tá rindo dela porque ela empresta a boca dela para ele. E eu tô orando pela sua filha, irmã, para sua filha não dar cabo na vida dela. Aí a pastora não se deu por satisfeita, falou que não queria eu mais na igreja. Me ligou e falou assim comigo que era para mim, que era melhor eu sair da igreja dela, mas que não era para me anunciar para a igreja que eu ia sair não, porque eu era muito querida na igreja e uma pessoa igual a mim, quando anuncia que vai sair da igreja, acaba arrastando vários membros juntos, então que não era para me anunciar que eu ia sair não. Eu saí com muita tristeza. Eu cheguei em mais uns 2 cultos e a pastora com aquela cara feia já não dava mais oportunidade para mim e para o meu esposo. E ainda chegou até a me disciplinar, por causa da filha dela. Chegou a me disciplinar, falou que eu estava em disciplina. Eu e a filha dela estaríamos em disciplina, porque eu estava vendo muita conversinha. Falei com meu esposo, eu vou cumprir a disciplina e assim que terminar, a gente sai. Falei, eu não fiz nada para ela me disciplinar. Ela está me disciplinando porque eu estou orando pela filha dela. Mas enfim, a filha dela não foi um culto durante os 3 meses de disciplina, mas eu cumpri os 3 meses de disciplina e me afastei da igreja dela. Passou 1 ano, passou 2. Uma vez eu levei umas cestas básicas no carro para poder doar para a igreja. Ela não abriu a porta da igreja, não me recebeu. Até que um dia eu estou dentro da minha casa. Essa pastora grita, eu moro no 2º andar. Meu salão fica no 1º andar, eu moro no 2º. E eu tô escutando me chamar, Irmã Neuzinha! Irmã Neuzinha! Aí eu falei assim, gente, só tem uma pessoa que me chama desse jeito. Mais ninguém. E então, eu cheguei da janela e olhei para baixo. E ela já estava virando as costas para ir embora, porque eu não tinha atendido. Aí quando eu cheguei, falei, irmã fulana de tal, você aqui na minha... Você não sabia nem onde eu morava, você nunca veio na minha casa. Ela, pelo amor de Deus, irmã, abre esse portão e me deixa entrar. Eu preciso de entrar, eu preciso de conversar com você. Aí eu peguei e falei, tá bom, joguei a chave para ela. Ela estava acompanhada por uma outra irmã. Eu falei, meu Deus, já tanto tempo que eu me afastei lá da igreja, o que essa irmã tá querendo? E quando eu abri a porta da sala para aquela irmã ela estava apavorada, com os olhos arregalados, e ela me pediu, irmã, eu vim aqui te pedir perdão, irmã, pelo amor de Deus, você tem que me perdoar, você tem que me perdoar. E eu falei assim, mas o que foi, irmã? O que está acontecendo?
Aí ela falou assim, irmã, aconteceu muitas coisas depois que você se afastou lá da igreja. O diabo se manifestou na minha filha lá dentro de casa, pegou faca para me matar. Eu tive que expulsar ela lá de casa, irmã. Ela falou, eu não acreditei em que você falou, por eu achar que por ela ser filha de pastor, isso não podia estar acontecendo na vida dela. Mas o inimigo se manifestou nela, ela pegou faca para me esfaquear lá dentro de casa e eu tive que colocá-la para fora. Mas agora é muito mais sério o que está acontecendo. E eu falei assim, o que é, minha amada irmã? Ela tem um homem endemoniado lá dentro da igreja. Tem um homem endemoniado dentro da igreja e é uma legião de demônios. É a legião de gadarenos que está nele. E Deus falou, irmã, que esse demônio só vai sair daquele homem. Ela falou assim, nós estamos em oração já há 3 dias e não sai. As irmãs vai pôr a mão para orar, cai de perna para cima. Cai para o chão afora. Quando elas vai pôr a mão para orar, elas cai para o chão afora de perna, sim, cai, né? Para o chão. E ninguém está conseguindo expulsar. E Deus falou comigo que os demônios só vai sair daquela vida, só vai sair de lá dentro da igreja se eu viesse te pedir perdão. Então, pessoal, aí eu falei com ela que eu a perdoava, falei com ela onde é que ela tinha me magoado, onde é que ela tinha me ferido. Eu falei, a senhora me disciplinou porque eu estava orando pela sua filha. Falei, depois eu soube também que a senhora falou que era para o meu filho descer a sepultura. Morreu a filha de uma outra irmã lá da igreja e ela chegou para aquela irmã e falou, quem era para ter morrido era o filho da irmã Neuzinha, porque você ficou andando demais junto com a irmã Neuzinha, aí Deus passou o espírito de morte para sua filha, por isso que a sua filha morreu. E essa irmã era uma querida, que eu gostava demais dessa irmã, ela ia para o monte junto comigo orar e ela se afastou de mim, eu fui atrás dela saber porque ela tinha se afastado de mim. E ela falou comigo que tinha se afastado de mim porque a pastora tinha falado com ela que quem era para ter descido a sepultura era o meu filho, mas que porque essa irmã estava andando junto comigo, que o espírito de morte passou do meu filho para a filha dela, por isso que a filha dela morreu com 9 anos de idade. Então essa irmã se afastou de mim, não queria nem olhar mais na minha cara, como se eu fosse culpada da filha dela ter morrido, entendeu? E quando a pastora vem dentro da minha casa e me pedir perdão, eu coloquei esses pontos para ela. Eu falei, a senhora me disciplinou por eu orar pela sua filha. A senhora falou com a irmã fulana que quem era para ter morrido era o meu filho. Eu falei, é muito grave, irmã, essas coisas que a senhora fez. Mas já que a senhora está aqui me pedindo perdão, eu perdoo. E ela, não, me perdoa. Deus me mostra que vai prosperar muito a sua vida. Deus me mostra isso, mostra aquilo outro. E começou a passar umas revelações e foi-se embora. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês aqui nesse vídeo, a palavra de Deus fala assim, ai de quem tocar nos meus ungidos. Ai de quem tocar nos meus ungidos. Quem é ungido por Deus, Deus separou desde o ventre e Deus falou isso comigo. Eu não estou me vangloriando, não. Deus falou que me separou desde o ventre da minha mãe por uma grande obra. Deus, inclusive, já falou comigo assim, filha, muitas vezes você fala, por que que você sofre tanto? Por que que você se sente rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos? O Senhor falou assim, não sabes tu que eu te separei para fazer a diferença no meio da sua família? Verdadeiramente, irmãos, eu sou de uma família de 8 irmãos, mas se 2 falam comigo é muito, o resto, eles falam que não vale a pena conversar comigo não, que eu só falo de Deus. O resto não tem prazer na minha presença, não tem prazer em ter uma comunhão comigo, não. Só 2 irmãos meus, que são os 2 caçula, que um mora aqui em cima da minha casa e o outro mora em outro bairro. São os 2 que falam comigo, que se comunicam comigo, que são os 2 mais novos, né? E eu tenho 8 no total. De 8, só 2 que falam comigo. E é porque eu sou uma pessoa ruim? Não. Eu fiz maldade com meus irmãos? Não. Tudo que eu pude ajudar, eu ajudei, cada um deles. Eu fui a primeira comerciante da minha família. Eu sempre aconselhei, eu sempre incentivei, eu sempre ajudei. No que eu pude ajudar, cada um deles.
Se você perguntar a cada um deles, onde foi que a Neuzi te ajudou? Eles vai falar, me ajudou a comprar uma casa, ajudou minha filha a montar um comércio. Cada um deles tem algo para falar que eu ajudei. Cada um deles tem, né? Ajudou a mobiliar a casa quando eu separei, quando eu resolvi juntar os panos com alguém. Cada um deles. Outro vai falar assim, ela me deu um carro, mas eles não têm prazer em me ter por perto. Nas confraternizações dele, nos churrascos que eles fazem, né? Mas a Bíblia diz que seria assim. Jesus Cristo, ele falou assim com os discípulos, vocês acham que eu vim para trazer paz? Não cuideis que eu vim trazer paz, mas sim a disserção. E serão 5 numa casa, e serão 2 contra 3 e 3 contra 2. Jesus Cristo falou para os discípulos. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que numa mesma casa vai ter aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Ele disse assim para os discípulos, e serão 5 numa casa, e serão 3 contra 2 e 2 contra 3. Ele quer dizer assim, vão ter aqueles que vão me servir, mas vão ter aqueles que vão servir ao mundo, as coisas do mundo. E a luz e as trevas não se combinam. O óleo e a água não se misturam. Por mais que a gente é sangue do mesmo sangue, mas os 5 dedos da mão não são iguais, não é verdade? Ali, ó. Um é pequenininho, ó. Nenhum deles são iguais, né? E muitas vezes o fato da gente servir a Cristo, a gente incomoda. Muitas vezes eles acham que a gente tem uma vida sem graça, uma vida, né? Mas o importante é eu agradar ao Pai. Meu pai e minha mãe, eles foram instrumento para que eu viesse a esse mundo. Meu pai foi os espermas e a minha mãe foi o ovário que me recebeu, no qual eu fui gerado, né? E eu vim nesse mundo. Mas muitas vezes, né? Não são os pais que acabam ensinando os filhos no caminho que devem andar. Muitas vezes os filhos crescem e aí Deus acaba usando pessoas de fora para instruir aquele jovem, aquela moça. Hoje eu estou na presença do Senhor, eu não fui instruída pela minha mãe e pelo meu pai. Não. Não porque eles também não tinham instrução para me instruir. Eles também não foram instruídos. Eu fui conhecer o Senhor aos meus 19 anos de idade, né? De tanto que eu resmungava comigo mesmo e falava com Deus, será que o Senhor não está vendo meu sofrimento? Se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal de que o Senhor existe. Então Deus começou a usar as minhas colegas de trabalho para me convidar para ir para a presença do Senhor, né? Eu relutei, neguei, até que um dia, né, após o Senhor ter me livrado da mão de um estrupador, então no dia seguinte eu decidi, filha, liga lá pra gente, o ventilador tá calor. Então, no dia seguinte eu decidi, então, em visitar uma igreja. E nessa visita que eu fiz à igreja, eu conheci esse Deus maravilhoso que tomou direção na minha vida, esse Deus maravilhoso que me revelou tantas coisas, me revelou o porquê que eu passo por tantas coisas, o porquê das minhas lutas, das minhas aflições. E hoje eu glorifico a Deus. Hoje eu parei e estava pensando assim, sabe? Falei, gente, eu estava conversando com o namoradinho da minha filha e falando com ele. E de repente, assim, eu conversando com ele, que ele é um jovenzinho, né, de 15 anos, e é um menino bom. E eu vi nele que ele tem vontade de conquistar as coisas. Ele fala com a minha filha que ele quer dar uma casa para a mãe dele, né? Que ele quer cuidar da mãe dele e tal. E aí, ele é um jovenzinho que eles também vieram da roça. E aí eu comecei a minha vida fez assim uma retrospectiva, sabe? Passou como um filme assim na minha cabeça. E eu tava ali conversando com ele, falando, né?
A palavra de Deus diz que o Senhor não tem compromisso com os covardes. E eu quero convidar quem está me vendo aqui através desse vídeo, nessa noite, seja valente, seja corajoso. Porque a palavra de Deus diz, esforça-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Aquele que suportar até o final herdará o reino do céu, receberá a coroa de glória. Né? Muitas são as lutas, muitas são as adversidades. Às vezes a gente acha assim, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, mas Deus diz assim, né? Sou eu que estou te carregando nos braços. Você já não está andando mais com as suas pernas. Chega um momento na nossa vida, às vezes a gente acha, né, que a gente tem o controle da situação, mas chega um momento na nossa vida que Deus permite para a gente ver que verdadeiramente quem tem o controle de tudo é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Nós não temos controle de nada. Nós não temos o controle de nada. E tudo que acontece nas nossas vidas é para nós, é para a glória de Deus, é para o nosso crescimento espiritual e para nós reconhecermos o quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Nós não somos nada, nós não podemos nada sem o Senhor. Né? Nós não podemos nada sem o Senhor. Nós, sem o Pai, nós somos pior do que trapo de imundície. Pior. Miserável, desgraçado, pobre, cego, nus. Eu falo com Deus nas minhas orações, Pai, se for para mim te decepcionar de maneira tal, né? Encerra meu fôlego de vida, não me deixa viver nem mais um segundo. Porque, gente, tudo que eu já passei, se não fosse o Senhor me carregando nos braços, eu já teria desistido. Deus sabe todas as vezes que eu quis desistir, que eu não quis prosseguir. E Ele me deu uma sacudida, e Ele sempre usa algum vaso e fala, né? Tu és preciosa, eu te amo muito, te separei no ventre da tua mãe por uma grande obra. O Senhor me dá aquele choque assim, aquele abraço gostoso que o Espírito Santo de Deus me dá. E aí eu vou e prossigo. E uma coisa que eu aprendi da parte do Senhor, hoje eu olho para trás e eu consigo, pessoas que me feriram profundamente, hoje eu agradeço a Deus pela existência delas. E hoje eu sinto que eu preciso de orar pela salvação dessas pessoas. Porque essas pessoas foram usadas pelo inimigo para me afligir por permissão de Deus. Irmãos, o inimigo, ele não faz nada se Deus não deixar. Até quando o inimigo nos toca, ele toca pela permissão de Deus, mas Deus permite. Existe um tempo determinado por Deus. O inimigo só toca até onde Deus deixa. Primeira vez que o inimigo tocou na vida de Jó, ele matou os filhos de Jó, ele roubou tudo, os bens, os gados, tudo que Jó tinha. Aí ele se apresenta diante de Deus novamente, né? E aí Deus vai e fala com ele, tá vendo? Jó continua fiel, temente a mim, mesmo diante de tudo que você fez. Aí o inimigo fala com Deus assim, lógico, ele goza de perfeita saúde. Toca na saúde dele. O diabo é tão astuto que ele sugere que Deus toque, né? E Deus fala assim com ele, toca na carne, mas não toca no espírito. Jó, no capítulo 7 de Jó descreve o estado dele. E ele fala assim, a minha pele está engretada. O que é engretada? Rachada. Ele fala, e os bichos comem a minha carne. Gente, vocês já imaginaram? Larvas estavam comendo a carne dele. Quando Jó se cobria de cinzas, é porque a cinza não deixava ficar minando aquela aguinha
E aquela aguinha que fazia as varejeiras posar as larvas, né? Por isso que ele se cobria de cinzas. Então, só que quando Deus ordenou por o inimigo bater retirado, a saúde de Jó foi restaurada. A palavra de Deus diz que Deus deu mais 10 filhos e Deus retribuiu em dobro todas as finanças de Jó. Na minha e na sua vida não é diferente, não? O inimigo só toca até onde Deus permite. As pessoas se levantam contra as nossas vidas. Você sabia que pessoas que se levantam contra a sua vida e contra a minha vida, elas estão se levantando por permissão de Deus? Parece heresia que eu estou falando, né? Mas não é não. Quanto mais meu ex-marido me afligia, quanto mais meu ex-marido me traía, quanto mais meu ex-marido zombava de mim, falava que o meu cabelo era feio, escovado, que eu era cheia de estria, que eu era uma burra, que as mulheres com quem ele me traía tinham faculdade. Quanto mais ele me afligia e me humilhava, mais eu ia chorar nos pés do Senhor. Eu não faltava um culto da igreja, era culto de campanha, eu estava lá. A campanha começava às 3 horas da tarde até 10 horas da noite, eu estava lá. Estava lá na quarta, estava lá na sexta, estava lá no domingo e chorando. Ah, tem tarde da bênção em tal lugar, tô lá. Tem monte na sexta-feira, ia pro monte, ficava até 1, 2 horas da madrugada, ia pro monte 9 horas da noite. Passava a tarde inteira no monte dia de domingo, levava a harpa cristã, então lá. Louvor, 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 louvor. Eu ocupava a minha mente com as coisas do Senhor. E isso fez com que eu crescesse na graça e no conhecimento. Isso fez com que eu aprendesse a perdoar, a pedir perdão. Isso fez com que eu aprendesse a ser uma serva de Deus. E quanto mais eu me cheguei ao Senhor, quanto mais eu orava, quanto mais eu lia a Bíblia, Deus ia derramando unção, dons espirituais sobre a minha vida. E pela misericórdia de Deus, Deus foi me dando dom de visão, dom de línguas estranhas, revelação, dom de expulsar demônios. Foram dons os quais o Senhor me deu mediante a toda a luta, todo o sofrimento que eu estava passando. Então, se você está sendo perseguido por alguém, se você está sendo afligido e parece que não vai passar, parece que essa pessoa não vai te deixar em paz, existe um tempo determinado por Deus. Quanto mais rápido você chegar ao Senhor, quanto mais rápido você entender os propósitos de Deus na sua vida, mais rápido o mal vai bater retirada. Porque é Deus que vai ordenar. Quando Deus olhar e ver que você está maduro espiritualmente, quando Deus olhar e ver que você não está comendo mais mingauzinho, que você já está à base do mocotó, que você já aguenta as lapadas, que Ele pode derramar unção sobre a sua vida, autoridade dos altos céus para você expulsar demônio, para você ordenar para a enfermidade ir embora. Aí quando Deus vê que que o seu vaso está pronto para receber o azeite que Ele tem para derramar, aí Ele ordena para o mal bater retirada. Ele ordena para o mal ir embora. Nada que acontece na nossa vida é sem causa. Ou o inimigo, ele nos toca. Duas situações, eu já falei aqui em outro vídeo. Ou é para nós nos chegarmos mais a Deus, mas ele só toca por permissão do Senhor. Ou é para nós nos chegarmos mais a Deus e crescer na graça e no conhecimento, ou é para provar para o inimigo que ele pode tocar, mas que nós vamos permanecer fiel. Na situação de Jó, Deus permitiu para provar para o inimigo que independente de tudo que o inimigo tirasse de Jó, Jó ia permanecer fiel. Como Jó permaneceu. Permaneceu fiel e por isso Deus honrou. E nas nossas vidas não é diferente. Aquelas pessoas que têm sido espinho na nossa carne,
eles são nada mais, nada menos do que escada para nós subirmos e crescermos na graça e no conhecimento. Eles estão sendo usados, porque também o inimigo usa quem dá lugar. Se essas pessoas não dessem lugar, o inimigo não viria elas como cavalos. Porque é assim que o inimigo lida com a humanidade. Todo aquele que ele usa, ele chama de meu cavalo. Para quem frequenta espiritismo sabe que é assim. Mas para quem está aqui fora não é diferente, não. O inimigo trata a humanidade. Aqueles que se deixam ser usados pelas entidades são chamados de cavalos. Cavalos do diabo. E se tem pessoas sendo usadas pelo inimigo como cavalos para te afrontar, para te perseguir, saiba que existe um tempo determinado por Deus. Essa pessoa, ela vai ser usada, né? Mas existe um tempo determinado. Se essa pessoa se arrepender, te pedir perdão e pedir perdão a Deus, você pode até ganhar essa pessoa para Deus. Aquela mesmo que foi usada para te afligir, você pode ser canal de bênção da parte de Deus para ganhá-la para o Senhor. Agora, se essa pessoa não der lugar a Deus, se ela não se arrepender do mal que te fez, não confessar e deixar, se ela não se arrepender de ter dado lugar ao maligno, aí o destino dela é a condenação eterna, né? Mas eu glorifico a Deus. Vidas que já passaram por minha vida, que me perseguiram, algumas já desceram à sepultura. Mas eu glorifico a Deus que muitas vieram até mim e me pediram perdão. Muitas vieram até mim e falaram assim, eu preciso do teu perdão. Um pastor que eu gostava muito, ele faleceu. E antes dele falecer, eu já tinha saído da igreja dele. Já tinha uns 3 anos já que eu tinha saído da igreja dele. E ele sempre falava com meu esposo. Ele encontrava meu esposo e falava assim, eu preciso ir lá na sua casa pedir perdão para sua esposa. Aí meu marido chegava em casa e falava comigo, eu falava assim, não quero ele aqui não. Falava, quando você encontrar com ele de novo, você fala com ele que ele pode se sentir perdoado. Que não precisa dele vir aqui em casa e me pedir perdão, não. E por umas 4 vezes ele falou isso com meu esposo. Aí meu esposo falou, não, pastor, ela falou que o senhor pode se sentir perdoado, não precisa do senhor ir lá pedir perdão, não. E ele foi ficando doente, ele tinha problema, né? Ficava com as pernas muito inchadas. Aí ele falava assim com meu esposo, varão, você não está entendendo, a irmã não está entendendo, eu preciso de ir lá, eu preciso de pedir perdão a ela, eu preciso de abraçar ela e me sentir perdoado, varão. Porque eu não sei, o Senhor pode me recolher a qualquer momento e eu preciso de pedir perdão para sua esposa. Porque assim, eu tinha ele como um pai. Muitas vezes ele vinha aqui em casa conversar comigo, com meu esposo, e ele falava assim, eu aprendo muito com vocês, porque ele era de outra denominação, né, religiosa, ele era maranata. E aí ele passou para a Assembleia de Deus, então ele estava aprendendo ainda como que funcionava a Assembleia. Então, como eu tenho muitos anos de Assembleia de Deus já, e ele vinha aqui em casa e nós conversávamos, às vezes ele nem vinha com a esposa, ele vinha ele e assim, ele falava que tinha eu e meu esposo como conselheiros para ele. Então, certa feita ele falou assim, irmã, eu sei que muitas das irmãs da igreja, elas confiam muito em você, elas conversam muito com você. Só que eu gostaria que elas conversassem comigo e com a minha esposa. Nós que somos os pastores, você é a missionária, mas nós somos os pastores. Eu queria que você me deixasse a par de tudo que as irmãs falassem com você. Falei, tá bom, pastor. E então uma determinada irmã desabafou comigo uma situação e eu contei para ele. E aí ele passou para a esposa dele, o que eu tinha contado. A esposa dele ligou para a irmã e falou com a irmã, aí tá vendo? Você não quis confiar em mim, no pastor, foi confiar na missionária Neuzi. Se você falou que não era para ela contar para ninguém,
nem para o meu esposo ela deveria ter contado. E aí essa irmã ficou muito triste comigo, sabe? E eu fiquei arrasada também, né? E só que o pastor foi além, o pastor combinou com a irmã de me desmascarar diante da igreja. Porque eu tinha contado para ele o que a irmã tinha desabafado comigo, sendo que era um pedido dele. Era um pedido dele, que eu passasse para ele tudo que as irmãs desabafassem comigo, porque ele tinha que saber o que estava acontecendo dentro da igreja, porque as irmãs não confiavam de conversar com a esposa dele. Que elas falavam que a esposa dele era ignorante, elas falavam que a esposa dele era fofoqueira, que tudo que contasse para a esposa dele, que a esposa dele passava. Então elas desabafavam comigo, com a missionária, porque ela sentia, eu aconselhava elas e tudo. Então as irmãs da igreja, mulheres mais velhas do que eu, desabafavam comigo. Então, mediante ao pedido dele, eu fui e comentei com ele a situação de uma determinada irmã, que estava acontecendo com uma determinada irmã. E a esposa dele ligou para essa irmã e falou, aí, tá vendo? Aí ele protegeu a esposa dele e falou que ia me desmascarar diante da igreja. Só que essa irmã, por mais que ela ficou chateada comigo por eu ter falado com ele, ela me ligou e falou assim, irmã, não vai pro culto. Não vai porque o pastor combinou comigo, vai armar uma situação para te expor diante da igreja. E eu não fui pro culto. Não fui mais, nunca mais. Me afastei da igreja. E aí ele adoeceu. Já tinha 3 anos que eu tinha afastado da igreja, ele adoeceu e ele começou a falar com meu esposo que ele tinha que me pedir perdão, que ele tinha que me pedir perdão. E eu sempre falava que não, que não. E aconteceu que 1 mês antes dele falecer, Deus me mostrou que ia parar um carro do SAMU na frente da porta da casa dele. Eu via ele deitado na maca. 1 mês antes, falei com meu esposo, falei assim, vai acontecer alguma coisa com o pastor. Falei, eu acho que ele vai ser internado, porque Deus me mostrou o carro do SAMU na frente da porta dele. Deus me mostrou ele deitado na maca e o pessoal empurrando a maca para dentro do carro do SAMU. Falei assim com meu esposo. 1 mês cravado. Aconteceu do jeitinho que Deus me mostrou. O carro do SAMU parou na porta dele. Só que não dava para subir com a maca lá em cima na casa dele. Eles desceram com ele sentado numa cadeira. Quando eles deitaram ele na maca, na porta da casa dele, para colocar ele dentro da ambulância, ele morreu ali. Ele deu o último suspiro ali e faleceu. E eu fiquei com isso, irmãos. Eu fiquei isso. Meu coração ardia. Eu falava, por que eu não deixei ele vir me pedir perdão? Ele queria tanto vir me pedir perdão. E eu fiquei muito mal com isso, sabe? Fiquei muito mal com isso. Aí o tempo passou. Um dia eu encontrei a esposa dele dentro do supermercado. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim assim. Aí nós nos abraçamos, choramos assim, abraçados. Aí ela falou assim, nossa, que bom a gente receber um abraço de uma pessoa que a gente sabe que é aborrecida com a gente por algo que a gente fez. Aí eu falei assim com ela, eu tô abraçando a senhora porque esse abraço aqui, eu falei, era para me ter dado nele, porque ele falou com meu esposo por 4 vezes que ele queria ir dentro da minha casa, que ele precisava de me pedir perdão e de me abraçar. E eu falei que não precisava dele, que ele se sentisse perdoado. Ela mesmo, então nem ela sabia que ele tinha falado com meu esposo que precisava de ir na minha casa, me pedir perdão e me abraçar. Mas enfim, irmãos, como eu falei, pessoas, né, já desceram à sepultura, me pediram perdão, outras não me pediram perdão, né, outras foram usadas pelo inimigo, me machucaram, me feriram, mas até hoje não me pediram perdão, né? Só que a palavra de Deus diz que a lei da semeadura, que a gente colhe aquilo que a gente planta. A gente colhe aquilo que a gente planta. Não tem como, né, nós plantarmos limão e queremos colher uma uva sem caroço docinho. Não, nós vamos colher, né, limão azedo, né? Quem semeia vento, colhe tempestade, diz a palavra de Deus, né? Então, as consequências das nossas atitudes, dos nossos erros, cada um vai arcar com ela. E cada um vai ter que prestar conta a Deus dos teus atos, diz a palavra de Deus, que cada um vai prestar conta a Deus dos teus atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Cada um.
A responsabilidade é individual. Ezequiel capítulo 18 fala sobre isso. Né? A responsabilidade é individual. Né? Mas eu encerro esse vídeo dizendo que eu glorifico a Deus no céu, porque tudo de ruim que me aconteceu serviu para que eu me achegasse a Deus. As pessoas que se levantaram contra mim, elas foram, espinho na minha carne foram, mas elas contribuíram para o meu crescimento espiritual, porque quanto mais se oporam contra mim, se levantaram contra mim, mais eu me acheguei a Deus. Mais eu cresci na graça e no conhecimento, e hoje, o Senhor é meu tudo. Né? A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Já falei num vídeo que eu gravei aqui e repito. Cada um é único com Deus. Nós não podemos amar nada nem ninguém mais do que Deus. Nem marido, nem filho, nem bens material, nada. Nus saímos do ventre da nossa mãe. Viemos sozinhos e nus, nem roupa trouxemos. Quando saímos do ventre da nossa mãe, não trazemos filho, não trazemos marido, não trazemos casa, não trazemos carro. Cada um é um. O nosso primeiro amor tem que ser Deus. Porque quando o filho decepciona, marido decepciona, esposa decepciona, nós só temos o Pai que nos consola. Só temos o Espírito Santo que nos abraça. E que arranca toda angústia, toda dor que arde no nosso coração, que parece uma faca fincando e rasgando o coração. Ai de mim, ai de você, se não fosse a misericórdia e o amor do Todo-Poderoso. Nós nem aqui nós não estaríamos, porque a loucura já teria tomado conta da nossa mente, que já teria nos levado a dar cabo na nossa própria vida. Porque muitas são as aflições do justo, muitas, diz a Bíblia. Mas o Senhor nos livra de todas. São muitas as dores, são muitas as decepções, são muitas as traições, são muitos os enganos, são muitos os levantes, inveja. No meio gospel, então, meu Deus, é irmão com inveja de irmão, é esposa de pastor com ciúme das irmãs de círculo de oração. Se tiver uma irmã bonita, é esposa de pastor com cara feia. Eu já passei tanto por isso, né? Já passei tanto por isso. Líderes de igreja, você chega, Deus te usa, você faz a obra. Daqui a pouco tem esposa de pastor de cara emburrada com você, porque acha que você está sendo holoforte, que você está chamando mais atenção do que ela, que é a esposa do pastor. Então, assim, são situações adversas, né? Pedradas que dói, que vem da parentela, que vem da família, porque família é esposo e filhos, parentela são os entes queridos. Então a gente sofre decepções com parentela, sofre decepções com a família, que é os que estão dentro de casa com você. A gente sofre de todas as formas. E se nós não tivéssemos o Pai, Ele é o nosso único refúgio e fortaleza, socorro bem presente. O Senhor, Ele é o meu tudo. Porque se eu fosse olhar o tanto de decepção que eu já tive, fora e dentro de casa, eu não estaria mais aqui. Mas Deus é fiel, que nos garante a vitória. E nos usa pela misericórdia, nos prepara. Primeiro, o Senhor, Ele forma o vaso. Depois Ele lapida, passa pelo fogo. E quando o vaso está prontinho, aí Ele derrama o azeite. Talvez você ainda está no processo de ser um vaso forjado. Talvez você já está um vaso pronto. Talvez você já foi derramado azeite dentro de você, da parte do Senhor. Mas independente, se você está no processo, se você já é um vaso pronto, situações vão vir.
Mas sabe que existe um tempo determinado da parte do Senhor, né? As aflições, muitas serão, mas o Senhor vai nos livrar de todas. Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Fica na graça e na paz do Senhor. Que Deus nos fortalece e nos sustenta. Estou eu passando por processos. Tenho eu mais testemunhos para dar. Mas existe o tempo determinado da parte de Deus. Já tem um tempo que eu estou um pouquinho sumidinha, quando estou gravando vídeo, estou em processo. Estou passando por processo. Muitas têm sido as lágrimas, mas eu vou cantar o hino da vitória, eu vou testemunhar para a glória de Deus. Amém? Se o Senhor me der vida e saúde, tenho testemunhos para dar da parte do Senhor. Fica na graça e na paz do Senhor. Amém.